Exatamente, hoje tem dois lados. Olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu em depoimento à Polícia Federal que recebeu, sim, o senador Marcos Duval para uma reunião, sabendo que o tema deste encontro seria o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Mas Bolsonaro negou que os dois tenham discutido um plano golpista e disse que nada foi tratado. Sobre Marcos Duval, o ex-presidente disse, abre aspas, ele que responda pelos atos dele, fecha aspas. Para discutir se a tentativa do ex-presidente de se descolar do ex-aliado é convincente e se de fato a Polícia Federal está fechando o cerco contra ele, conversamos agora com os deputados federais Tarcísio Mota, do PSOL, muito bom dia, e também Gilberto Silva, do PL, muito bom dia aos senhores. Hoje eu vou começar com o deputado Gilberto Silva e uma pergunta reta e direta. Bolsonaro mentiu ou falou a verdade? Obrigado, Basília, professor Mota, toda a audiência da CNN. Mais uma vez, é uma narrativa criada para prejudicar o presidente. O presidente foi muito convicto na sua afirmação. Ele não pode responder por terceiros, Basília. O que acontece no nosso país é uma clara perseguição política através das instituições que deveriam ser democráticas. E ontem, através do discurso do excelentíssimo ministro Barroso, lá na UNE, ficou claro que ele agiu como presidente do TSE até setembro de 2022, um mês antes das eleições, para vencer o presidente Bolsonaro. Quem está dizendo isso é o deputado líder da oposição? Não. Foi o próprio ministro Barroso, presidente do TSE à época. Então, houve toda uma conjectura, união de forças para derrotar o presidente Bolsonaro, que estava no cargo. Ora, como é que ele ia dar um golpe nele mesmo? Como é que ele ia articular para prejudicar o seu próprio governo? Ele não responde por aliados, ele não responde por terceiros, o presidente responde por ele. E hoje no Brasil, Basília, não existe democracia, porque uma parte da imprensa está sendo censurada, presos políticos, o parlamento perdeu a sua função, porque aprova as matérias e o TSE, STF vai lá e derruba. Isso é um atentado direto à nossa democracia. Basta observar o comportamento do atual presidente da República quando diz que democracia é relativa. Bom, deputado Tarcísio Mota, o ex-presidente Jair Bolsonaro mentiu ou falou a verdade quando disse que nada sobre trama golpista, plano golpista foi tratado neste encontro com o senador Marcos Duval? Bom dia. Bom dia, Basília. Bom dia a todos os assinantes da CNN. Que bom estar aqui novamente. Olha, eu acho muito curiosa essa forma de agora tentar dizer que Bolsonaro não sabia o que os seus aliados mais próximos sabiam e faziam. Mauro Cid sabia, Anderson Torres sabia, todo mundo sabia. Bolsonaro não. Mais uma vez, Bolsonaro se mostra sendo um fujão, um covarde, abandonando seus aliados. Passou 4 anos falando em ditadura, reclamando da democracia, das urnas, das eleições. Antes disso, elogiou torturador, tentou homenagear torturador. Aí agora não, é um democrata, né? É um covarde e um fujão. O Marcos Duval, que parece essa figura que gosta de fazer jogo duplo, de mentir de um lado e de outro, afirmou que Bolsonaro sabia sobre o que era a reunião, foi chamado para essa reunião para falar do Alexandre de Moraes e aí depois não trata sobre o assunto da reunião. Acho muito estranho. Gilberto, que é um deputado lá, gosta de posar e sempre fazer lá as suas falas em relação à esquerda. Aqui, por exemplo, o que ele tenta fazer? Mudar de assunto. Falar do Barroso, falar do Lula, não consegue responder a situação que é sobre Bolsonaro. E esse é o assunto daqui hoje. Exato, a gente está falando sobre o depoimento de Bolsonaro, o 4º depoimento dele à Polícia Federal, especificamente sobre essa acusação de que houve uma reunião dele com o ex-deputado Daniel Silveira, o senador Marcos Duval, e que ali tentou-se criar um plano para complicar e até tirar a credibilidade de Alexandre de Moraes como o comandante da Justiça Eleitoral. Então, se conseguissem encontrar provas, incriminar de uma maneira ainda que distorcida o ministro
Moraes, isso poderia contaminar a legalidade das eleições. Isso tudo é o que está em discussão neste inquérito, um dos inquéritos que pesam sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Minha pergunta agora é a seguinte: e o que desempata essa situação? Se de um lado a gente tem um ex-presidente da República dizendo nada disso foi tratado, inclusive com ironias desferidas aí por seus aliados, dizendo é maluquice de Marcos Duval. E do outro a gente tem o próprio Marcos Duval dizendo que sim, ele esteve nessa reunião, pode até não ser preciso ao tratar do prédio, ao falar onde essa reunião aconteceu, mas Marcos Duval diz que o assunto Alexandre de Moraes, eleições, foi tratado. O que desempata, então, para a investigação, na avaliação dos senhores, essa questão, se um diz que aconteceu e o outro, que é o ex-presidente da República, afirma que nada disso foi falado? Qual a sua avaliação, deputado Gilberto Silva? Muito clara, Basília. Eu falei com relação ao que veio ocorrendo para a população entender por que está nesse ponto. Não é simples falar apenas do caso do Bolsonaro, mas sim da conjuntura do que aconteceu para chegar nessa situação da nossa República Federativa do Brasil. Está muito claro, o presidente não pode responder por atos de terceiro. O que desempata são provas, o que desempata são fatos. E qual é o fato que tem que o presidente da República cometeu algum ilícito com relação à nossa Constituição, com relação à nossa democracia? Nenhum, diferentemente do que eu relatei anteriormente, onde vários artigos da nossa Constituição foram desrespeitados. O processo legislativo está acontecendo ao arrepio da lei. E não existe mais democracia no Brasil quando parlamentares sequer podem utilizar a tribuna para falar o que pensam. Então, o que desempata, Basília, é muito claro, muito objetivo e muito transparente. São fatos e provas que não existe nenhuma. Quanto o presidente Bolsonaro, apenas narrativa. Nós respeitamos o nosso debatedor, Tarcísio Mota, lá do PSOL, tem um bom relacionamento com ele. O trato com respeito, como todos da bancada do PSOL, do PT, porque eu respeito o parlamento, mas também não podemos permitir que o presidente Bolsonaro seja atacado apenas com narrativas. Quem errou que pague, com o devido processo legal, Basília, o que infelizmente não acontece hoje no nosso Brasil. Olha, a cabeça até dói, Porque a gente vai e volta nos mesmos assuntos, aí um diz uma coisa, o outro vai lá e tenta derrubar por terra. A mesma pergunta para o senhor deputado Tarcísio Mota. Se um ex-presidente diz nada foi tratado e um senador da República, ainda atuante aqui no parlamento pelo estado do Espírito Santo, diz sim, este foi o assunto, o que desempata essa questão? Olha, o que desempata são duas questões, o contexto e as provas materiais. Portanto, se nós temos aqui duas pessoas falando, e uma delas, inclusive, falando, desdizendo, voltando atrás, falando de novo, a gente precisa olhar o contexto e as provas. E o contexto é que Bolsonaro e os bolsonaristas nunca tiveram nenhum apreço pela democracia, sempre tiveram esse viés golpista e precisam assumir isso. São esses que fazem apologia da ditadura, são esses que fazem apologia do período em que o Brasil viveu sobre um regime ditatorial, fazem isso até ao elogiar os torturadores. Esse é o contexto. Não foi a primeira vez que Bolsonaro esteve falando sobre a situação da democracia e da ditadura. Bolsonaro fugiu, sequer reconheceu o resultado da eleição, sequer fez aquilo que é o princípio básico de qualquer democracia. Não estava lá, e que bom que não estava, né, Gilberto? Para passar a faixa para o presidente Lula, como é próprio das democracias. Qualquer apreço das democracias que explica, entende e valoriza a alternância de poder, deveria estar lá para isso. Mas o que faz? Bolsonaro fugiu. E aí o Marcos Duval dá uma explicação boa para essa história, que Bolsonaro fugiu exatamente porque já sabia que haveria uma tentativa de golpe e para que ele pudesse posar daquela pessoa que não estava envolvida com isso. Sorrateiramente, de forma covarde, articulou um golpe junto com Daniel Silveira, junto com esse deputado que hoje foi cassado, que claramente com uma série de coisas. Aí nós temos o Gilberto, com quem eu respeito, é um parlamentar eleito, tem toda a legitimidade, mas isso precisa ser claro nessa situação. O tanto de que eles falam contra a democracia e só sabem falar apontando para o outro. Aí a gente é chamado para debater um assunto. E a pergunta que fica é, passaram 4 anos falando contra a democracia, tem um atentado contra a democracia que é o golpe do 8 de janeiro, tem minuta do golpe, tem gente dizendo que sabe, tem mensagem de zap
já apreendida no celular do Marcos Duval, e aí não, o Bolsonaro não sabia de nada, era o único inocente e ingênuo. Para mim, Basília, isso é mais covardia e uma tentativa de se salvar de tudo que fez do que, na verdade, alguma forma. Portanto, isso é a prova final de quem é que está mentindo e quem é que não está mentindo nessa situação. Olha, senhores, a gente segue agora para as considerações finais de ambos os lados e eu vou soltar uma última provocação. Seria o caso de fazer uma acareação entre Bolsonaro e Marcos Duval? A gente tem aí uma CPMI do 8 de janeiro que está produzindo resultados, né? E tem ainda alguns dias pela frente de apuração para concluir os seus depoimentos, a amostra de provas. Dito isso, chegando ao final, façam suas últimas considerações e respondam. É caso de acareação? Deputado Gilberto Silva. Da minha parte, não vejo problema nenhum. Pode fazer. Eu tenho muita segurança que o presidente Bolsonaro está sendo vítima de um processo que aí sim ataca a democracia. Eu concordo 100% com os argumentos do Tarcísio Mota com relação ao presidente Bolsonaro, mas mudando a personagem. Tudo isso que o senhor falou, professor Tarcísio Mota, é o nosso querido Lula que está fazendo. Eu sei que é difícil os aliados de Lula tentar defender o indefensável, mas quem acena para a ditadura é o governo de Lula, que trouxe e recebeu Maduro com tapete vermelho. É o presidente Lula que ataca a democracia todos os dias. O presidente Bolsonaro estava no poder 4 anos consecutivos. Me diga só um artigo da Constituição que ele rasgou. Qual foi a tentativa de golpe? E através das imagens está provando claramente que os atentados do dia 8 foi uma armação feita pelo próprio governo Lula, seu ministro Flávio Dino e G. Dias. Está claro. Então, eu concordo com os argumentos do senhor, mas muda o personagem. Em vez de Bolsonaro, coloca Lula. Muito obrigado, Basília. Muito obrigado, Tarcísio Mota. Muito obrigado à audiência. Estou sempre à disposição do povo brasileiro. Deputado Mota, o Brasil merece esse cara a cara de Bolsonaro e Marcos Duval? Eu acho que merece, Basília, mas a gente tem que sempre lembrar que esses caras agem todos combinadinhos. E a acareação combinada também não resolve, o que resolve é a prova. Eu acho importante que o Gilberto acabe concordando que o Bolsonaro é um covarde, um fujão. Porque, ao contrário de Bolsonaro, Lula cumpriu com muita dignidade o momento da falsa acusação e da prisão injusta que ele teve, que foi submetido por aquela armação do depois ministro do governo Bolsonaro, Sérgio Moro. Mas, de novo, gente, olha, Gilberto, a população não é burra. A gente está aqui para falar e a única coisa que você consegue dizer, mas e o Lula? Parece aquele meme, né? Parece aquele meme que ficou famoso. Mas e o Lula? E o PT? E não consegue responder sobre as falas desse presidente ao longo de 4 anos. Olha, tem rabo de jacaré, couro de jacaré, pé de jacaré, tudo de jacaré. E não é jacaré? Olha, Gilberto, desculpa, mas o teu presidente, o teu mito é um golpista. Um golpista que não tinha nenhum apreço pela democracia, e isso vai ficar provado. Eu espero, sinceramente, que ele, Marcos Duval, Daniel Silveira e todo mundo, Cid, Anderson Torres, que estavam metidos nessa trama golpista, sejam responsabilizados pela justiça, pela CPI, que vai provar quem é que faz. É muito impressionante que vai haja um golpe para culpar o Bolsonaro. Gente, essa narrativa não tem nem pé nem cabeça. E eu espero que, ao fim e ao cabo, a democracia prevaleça, o respeito à diversidade, o respeito à divergência e o retorno. O Brasil voltou, a democracia voltou, Bolsonaro nunca mais. Muito obrigada pela participação dos senhores. Ponto final aqui no nosso CNN Dois Lados, aí troca de farpas educadas, minimamente educadas. Obrigada pelas analogias, enfim, e argumentação. Conversamos hoje com os deputados federais Tarcísio Mota, do PSOL, e Gilberto Silva, do PL. E desculpa aí qualquer jacaré aqui por qualquer informação, né? Afirmação feita. A cara é ótima, Basília. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, querido. Tchau,